Hello guys, welcome back. Hoje vamos trabalhar com a aula 10b, the genitive case. O que é o caso genitivo? É o nosso famoso apóstrofo e a gente vai usar o Szinho ali para fazer essa relação. Né? Como que ele funciona? Como regra geral, ele expressa a relação entre dois elementos ou mais. Né? Quais são essas relações? Eu tenho uma relação de posse, né? No caso aqui eu coloquei um exemplo, John's cap. Uma relação, o boné do John, né? Uma relação de parentesco, Bruna's father, né? O pai da Bruna. Uma relação de autoria, Shakespeare's poems, ok? Como regra geral, a gente vai ter um possuidor, apóstrofe S, e o objeto possuído, ok? Esse objeto possuído, né, dentro das variações que eu coloquei aqui. Então, essa é a nossa regra geral, né? Possuidor, apóstrofe, S, objeto possuído, ok? Mas é evidente que no inglês a gente não só trabalha com regras bem definidas, elas têm suas variações também, né? E aí eu coloquei aqui, na apostila de vocês, tem ali, exatamente na ordem que eu coloquei aqui no quadro, as 10 variações, né? As expressões de tempo. Então aqui na primeira, né? Eu coloquei no número 1, possuidor no plural com S, né? Aqueles plurais regulares do inglês, né? Com S. Então a palavra lady no plural, ladies, como que funciona? Né? Eu tenho um exemplo aqui, those ladies dresses. O que acontece nesse exemplo aqui? Eu não tenho a necessidade de acrescentar um próximo S para este plural. O S desse plural já me define. O que eu faço? Só coloco o apóstrofe para lembrar que é uma relação de posse. Eu tenho o elemento possuidor e eu tenho aquilo que está sendo possuído. Então, aqueles vestidos das ladies, das senhoras. Ok? Número 2 fala sobre o possuidor no plural sem S. Aqui é um plural com S, né? Eu tenho os plurais irregulares no inglês, que são os plurais sem S, que é o caso de mouse, virou mice, né? No plural. The mice's poison, né? O veneno dos ratos. Então, essa relação aqui, eu obrigatoriamente preciso usar o elemento S, né? O apóstrofe S, porque eu não tenho um S de plural, como eu tenho S de plural ali naquela palavrinha ladies, ok? Outro exemplo aqui, para o número 3, agora com nomes próprios, mas esses nomes próprios, eles devem ser clássicos ou históricos, e aí terminados em S. Jesus, Moisés, etc., né? Alguns, Hércules, que eu coloquei aqui, ele também não precisa do S, ele vai precisar só do apóstrofe e aí o objeto possuído. Então, eu tenho Hércules, com Szinho, nome clássico, né, ou histórico, apóstrofe e aquilo que o objeto possuído. Então, Hércules arms, né, os braços de Hércules. Ok? No número 4, agora, nomes próprios comuns, né, que não sejam clássicos ou históricos, a gente usa o apóstrofe S ou não, né? Aqui é opcional. Então, eu tenho a palavrinha aqui, o nome próprio Charles, né? Charles com o apóstrofe S, Charles Bike, ou Charles, só o Szinho com o apóstrofe, né? Da palavra Charles, o S, né? O apóstrofe Bike, né? Charles Bike. Então, nesse caso aqui, ele é possível que sejam feitos das duas formas, ok? Então, o que a gente tem que saber dessa diferença entre esses dois aqui é identificar nomes clássicos ou históricos, né? Porque nessa forma aqui, obrigatoriamente, a gente só vai poder usar o apóstrofe, ok? Right. Então, moving on. Número 5, eu tenho vários possuidores e o objeto, ou a pessoa, ou a coisa possuída for comum a todos, né? Então, eu tenho aqui Carol and Diana's mother. Então, a mãe tanto é da Diana quanto da Carol. Então, eu só faço o apóstrofe S no último elemento dessa frase aqui. Né? Se eu tivesse mais elementos, também, se o objeto possuído fosse igual,
né, o mesmo de todos os possuidores, eu só faria ela no último elemento, ok? No número 6 aqui fala 2 ou mais possuidores e o objeto possuído pertence individualmente a cada um. Diferentemente desse número 5 aqui, agora eu estou falando que o objeto possuído, ele é individual de cada um dos possuidores, ok? Então, eu tenho que fazer o apóstrofe S em cada um deles, porque ele é de forma individual. Então, Paul's and Henry's eyes. Os olhos do Henry, é diferente dos olhos do Paul. Mas eu estou falando do mesmo objeto, né, mas de forma individual. Então, é diferente desse objeto possuidor mother que pertence às duas. Quer dizer, elas são irmãs, né? Então possuem a mesma mãe, ok? Então, prestar atenção bem na diferença aqui. Número 7 fala de substantivos compostos. Recebem S no último elemento. Então, eu tenho a palavrinha aqui, composto, né? Father-in-law. Então, esse substantivo é composto. Eu não vou precisar fazer apóstrofe no father, nem na preposição aqui in. Eu vou fazer só o apóstrofe S lá, apóstrofe mais S lá no último elemento, né, composto. Então, my father-in-law's tie, né, a gravata do meu sogro. Então, essa relação aqui só tem a identificação com o apóstrofe S no último elemento desse substantivo composto. Beleza? Seguindo aqui, número 8. Nome seguido de um título, né? Então tem alguns nomes históricos também, seguidos de um título. Aqui nós estamos falando de Alexander, the greatest reign, ok? O reino do grande Alexandre, né? Dá uma olhada na apostila, acho que é essa a tradução ali, né? Então, o elemento que eu faço aqui, né? A última palavrinha, the great, né? Que identifica um título, né? Do Alexander. Então, tem vários outros exemplos. Dá uma olhadinha na apostila ali. Aqueles que têm títulos acompanham ali o apóstrofe S na última palavra. Ok? Moving on. Número 9 fala da omissão do objeto possuído quando forem óbvios ou evidentes. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Church, house, shop, restaurants, etc. Né? Como que funciona? Em muitas situações, e a gente vai ver no número 10 aqui também, a gente evita falar o substantivo, aquilo que é possuído, né? O objeto possuído, para não estender muito a frase. Então eu digo assim, I'm going to Paul's. Eu sei que eu estou falando da casa do Paul que eu estou indo, né? Então eu omito essa informação, né? Porque já se subentende. A pessoa com quem eu estou conversando, ela sabe que eu estou indo na casa de Paul. Fica subentendido. Então, I'm going to Paul's. Eu sei que eu estou indo na casa de Paul. Quem está me ouvindo sabe que eu estou indo à casa do Paul. Ok? Número 10. Evitar repetições. Né? Também é parecido aqui com o número 11, mas eu já tenho uma informação que foi dada antes. E aí lá, né, no final, ou mais para frente, eu evito a mesma repetição daquele substantivo. Eu digo assim, William's wife is more beautiful than Peter's. Peter's o quê? Peter's wife, né? Então, essa informação wife, eu não preciso usar no final, porque eu já tenho ela informada aqui nesse primeiro elemento. Essa comparação está sendo feita entre os dois, então eu evito a repetição da palavra wife, né? A esposa do William é mais bonita do que a esposa do Peter, né? Ou do que a do Peter. A do Peter o quê? A esposa. Então já se subentende para evitar essa repetição de palavras aqui. É importante que a gente tome um pouquinho de cuidado aqui, né? Eu até separei essa parte, atenção, não se usa essa relação de apóstrofe S com possuidores inanimados. Eu dei um exemplo aqui, the table's leg. Eu não posso fazer essa relação em objetos, né, que não sejam humanos ali, né? Então, assim,
the table's leg, eu não tenho como fazer essa relação. O que eu tenho que fazer para substituir, bem parecido com a língua portuguesa, né? The leg of the table, né? A pata da mesa, né? A perna da mesa, né? Então, o que acontece em algumas situações? Não são todas, mas em algumas situações eu consigo fazer inversão do objeto possuidor com o objeto possuído, que é o caso aqui, ó, que eu coloquei the cover of the book, a capa do livro. Tá vendo que é bem literal, bem parecido com a língua portuguesa. Mas eu também posso dizer the book cover, né? A capa do livro. Então eu faço essa inversão e ela funciona. Quando que eu posso fazer exatamente isso? A gente tem algumas situações que funcionam, tem outras que não. Então é aquela questão da leitura. Quanto mais a gente vai lendo, vai percebendo essas inversões, melhor, ok? Então, estudando, observando, vendo as palavras que funcionam, e aí você vai aplicando, modelando aquelas pessoas que estão falando da mesma maneira. Então, eu posso dizer the cover of the book, ou posso dizer the book cover, ok? Eu separei aqui alguns casos especiais, special cases, né? A exceção da exceção, né? Nós temos as exceções de 1 a 10, e eu tenho esses casos especiais aqui, que são também importantes a gente saber para poder identificar o uso desse apóstrofe S. Por exemplo, aqui na letra A eu tenho usa-se of ou apóstrofe S em algumas situações. Por exemplo, eu vou dar uma olhada aqui na apostila de vocês, né? Lá na página 80. Então diz assim, quando o possuidor for elementos da natureza, né, como sea, mar, né, moon, lua, sun, sol, earth, terra, além de court, tribunal, country, países e também diversos nomes e lugares, organizações, jornais, cidades e revistas. Então, tem uma série de elementos aqui que podem fazer tanto um quanto o outro, né? Eu tenho um exemplo aqui, né, de país, por exemplo, the economy of Brazil, ou eu posso dizer Brazil's economy. So, the economy of Brazil or Brazil's economy. Tá vendo que um ou outro funciona da mesma maneira, ok? Na letra B, usa-se apóstrofe S. Né? Quando que eu uso? Aqui diz assim, ó, the genitive case também é usado em expressões de tempo e valor. Né? Today's newspaper, ok? Tempo, hoje, né? Today's newspaper. Então, essa relação, por mais que não sejam elementos comuns da regra geral, né, a gente usa com esse elemento de tempo aqui, ok? Letra C, eu tenho duração de tempo. Então, quando eu estou pensando também em duração de tempo, a quantidade, né, de tempo, 3 hours journey, né, uma viagem de 3 horas. Olha lá, eu tenho o plural aqui, então eu não vou precisar usar um outro S, só uso a relação aqui com o apóstrofe e aquilo que é o objeto possuidor. 3 hours journey, viagem de 3 horas, ok? E na letra D, expressões de medidas. Aqui a gente não faz o uso do apóstrofe S, a gente faz um uso direto, a 3-mile walk, né, uma caminhada de 3 milhas. Letra E, algumas expressões. E aí a gente tem que também fazer aquela leitura para tentar memorizar essas expressões, né? Vai ouvindo as sériezinhas aí, né, tentando identificar quais são as expressões que são usadas. Por exemplo, eu coloquei for goodness sake, mas eu tenho outras ali, né? For heaven's sake, the majority's opinion, e aí por diante, né? Tem algumas expressões que eu uso, né? Lembrando, quando elas forem com S ao final de cada uma, a gente só tem o elemento aqui, o apóstrofe, e dentro das exceções, eu acredito que seja isso. Bom, e aí eu recomendo agora, eu acho que finalizamos essa parte, né? Recomendo agora vocês fazerem alguns exercícios da parte do assimilação, aperfeiçoamento. Escolham alguns ali que vão dando essa bagagem para vocês poderem compreender um pouquinho mais. Qualquer dúvida, mandem uma mensagem, ok? Vou deixar o gabarito ao final lá para vocês, né? Have a good day. Bye!